Olá, turma, dando continuidade ao conteúdo de equações diferenciais de segunda ordem. Nós estamos estudando equações diferenciais lineares, né? O primeiro termo aqui é uma combinação linear dos vetores y, y', ou das funções y, y', y', e aqui é igual a zero, então é uma equação diferencial linear homogênea. Nós vamos estudar algumas das propriedades dessas equações, mas para poder facilitar a escrita, vamos dividir tudo aqui por p, para tornar esse coeficiente do y do como sendo 1. Então, se a gente dividir tudo por p, claro, você vai fazer isso desde que o p para esse outro texto é diferente de zero, né? Senão você não pode dividir. Então vai ficar p dividido por p dá 1, dá y duas linhas, mais q dividido por p dá q dividido por p, mas para facilitar a notação, vamos chamar esse termo de p minúsculo, para ficar parecido com o que a gente fez para equações diferenciais lineares de primeira ordem. E r dividido por p, vamos chamar de um q minúsculo. 0 dividido por p dá 0. Então, isso aqui é uma equação diferencial linear homogênea. Na primeira exposição, nós fizemos um exemplo e observamos que, naquele caso, quando você tinha uma solução e multiplicava por uma constante, aquela constante multiplicada pela solução ainda era uma solução. E quando você somava duas soluções, naquele exemplo, você teve uma nova solução. Nós vamos mostrar que isso aqui acontece, em geral, para equações diferenciais lineares de segunda ordem homogêneas, que também aqui é igual a zero. Então, esse é um teorema do livro. Nós vamos justificar isso de uma forma breve. Então, vamos supor que y1 e y2 são soluções da equação. O que significa dizer que y1 e y2 são soluções da equação acima? Essa equação aqui. Que se eu substituir o valor de y1 aqui nessa expressão, você vai ter uma igualdade, ou seja, aqui a derivada segunda de y1 mais p vezes a derivada primeira de y1 mais q vezes y1, isso aqui é igual a zero. Dizer que y2 é solução, analogamente, você vai ter que a derivada segunda de y2 mais p vezes a derivada primeira de y2 mais q vezes y2 é igual a zero. Aqui está supondo que y1 e y2 são soluções da equação diferencial acima. Mas aqui a gente pode somar essas duas igualdades, né? Quando você somar, nós vamos ter a derivada de y1, a derivada segunda de y1 mais a derivada segunda de y2. Então vamos ter a derivada segunda de y1 mais a derivada segunda de y2. Mais. Aqui tem o fator p nessa parcela e o fator p nessa parcela também. Quando a gente somar, podemos aproveitar e colocar o p em evidência. Então vai dar p, que multiplica a derivada primeira de y1 mais a derivada primeira de y2. Analogamente, que é um fator comum essas duas parcelas, quando nós somarmos, podemos logo colocar esse q em evidência e vai dar y1 mais y2, isso aqui igual a zero. Então, o que está escrito aqui nessa última linha? Que q vezes a soma dessas duas funções, mais p vezes a derivada da soma, a soma das derivadas dessas duas funções, mais a soma da derivada das duas funções é igual a zero. Mas como a gente sabe lá do curso de cálculo, a soma das derivadas é a derivada da soma. Então eu posso reescrever dessa igualdade como sendo a derivada segunda da função y1 mais y2, né? Porque a derivada ela tem essa propriedade. Mesma coisa na segunda parcela aqui. Eu posso escrever p como sendo somo primeiro as funções y1 com y2 e depois derivo, né? Porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Mais q que multiplica y1 mais y2 igual a zero. Pronto, então você tem uma função que é exatamente a função y1 mais y2, que ela satisfaz essa equação diferencial aqui, ó. A equação diferencial assim, ou seja, é uma função. Quem é a função? A função é essa função aqui, y1 mais y2. É tal que a derivada segunda dessa função mais p vezes a derivada primeira dessa função mais q vezes essa função é igual a zero. Conclusão, essa função aqui ela vai ser então uma solução da equação diferencial. Ou seja, então, foi o que a gente acabou de mostrar,
que se você tem y1 e y2 soluções da equação, então a soma delas também é solução da equação. Uma outra coisa que a gente pode mostrar também é que se a gente multiplicar uma solução por um escalar, pelo número real, o produto desse número real por uma solução ainda vai ser uma solução. Vamos pegar essa identidade aqui e multiplicar ela toda por uma constante C. Se a gente multiplicar toda essa igualdade por uma constante C, nós vamos ter a seguinte igualdade. Vou chamar essa constante de C, tá? Então vai ficar C vezes a derivada segunda de y mais C vezes P vezes a derivada primeira de y mais C vezes Q vezes y1 igual a 0. Estou multiplicando toda essa equação aqui. y1 mais P vezes y' mais Q vezes y igual a 0 por C. Bem, como antes, a gente sabe que a derivada de um produto de uma função pela uma constante é a constante vezes a derivada da função. A gente pode reescrever de tal forma a visualizar essa primeira parte como a derivada segunda de C vezes y1 mais C mais P, desculpe. C vezes a derivada de y pode ser escrito como sendo a derivada de C vezes y1, porque a gente sabe da regra da derivação, a gente pode colocar o C para fora e derivar apenas o y. Mais Q, que multiplica C vezes y1 igual a 0. Ou seja, nós temos aqui que o produto de C, da constante C, pela solução y1 ainda é uma solução. Porque, olha, ela satisfaz a equação diferencial, a derivada segunda de uma função, mais P vezes a derivada dessa função, mais Q vezes a função igual a 0. Então, conclusão, que tendo uma solução multiplicada por uma constante, se y é solução da equação, então multiplicar essa solução por uma constante também vai ser solução. Então a gente mostrou que para essa equação diferencial linear, segunda ordem homogênea, soma de soluções é solução. Multiplicação de uma solução por uma constante ainda é uma solução. Ou seja, a gente está mostrando que esse conjunto, se ele não for vazio, ele é um espaço vetorial. Agora, existem soluções para essa equação desse tipo. É sempre possível encontrar uma solução para uma equação diferencial linear homogênea. Tem alguma função que a gente conhece que quando a gente deriva duas vezes e multiplica a derivada primeira por uma outra função e a própria função por um outro termo Q, e são esses três parciais e dá zero sempre. Tem, né, a função identicamente nula, a função constante nula, a derivada dela segunda é zero, a derivada da primeira é zero e ela mesma é zero. Então a soma dessas três vai dar sempre zero e, portanto, você tem que a função nula sempre é uma solução de uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem. Então, resumindo tudo, o que a gente demonstrou foi um teorema do livro que afirma o seguinte, que reza o seguinte, que o conjunto das soluções de uma equação diferencial linear homogênea forma um espaço vetorial. Então, vou colocar aqui, tá? É um teorema do livro, o conjunto solução de uma equação da fórmula y2' mais py' mais qy igual a 0, ou seja, de uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem, é um espaço vetorial. Na verdade, a gente mostrou que é um subespaço do espaço de todas as funções definidas no domínio da função incógnita y aqui. Portanto, é um subespaço, é um espaço vetorial. Agora, o problema é determinar qual é uma dimensão para esse espaço.
Nesse livro nós não vamos ter como demonstrar isso, mas... E a gente não tem como demonstrar porque o que se utiliza para demonstrar isso tem que ter feito uma disciplina chamada análise matemática, sequências e séries e outros assuntos desse tipo. Eu vou somente enunciar aqui. O enunciado do teorema é o seguinte: a dimensão desse espaço é 2. Que também, no livro também não tem feito a solução não, tá, pessoal? Isso é um assunto muito avançado. É um espaço vetorial de dimensão de dimensão 2. Isso quer dizer que se nós conhecermos duas soluções independentes ou linearmente dependentes da equação diferencial, nós podemos encontrar qualquer outra solução. Vai ser uma combinação linear dessas duas soluções. Por exemplo, no último exemplo que nós estudamos, a gente estudou o seguinte, que era encontrar... Nosso último exemplo na exposição anterior foi: encontre duas soluções linearmente independentes da equação. Era y duas linhas mais 5 vezes y' mais 6y igual a 0. Esse foi o último exemplo que a gente estudou, acho que foi esse aqui. E para esse exemplo, a gente encontrou como um conjunto de soluções linearmente dependentes as soluções y1 igual a e elevado a menos 3t e y2 igual a e elevado a menos 2t. Então, como essas duas soluções a gente sabe que é linearmente independente, agora como é que a gente sabe? Porque se eu multiplicar essa função aqui por qualquer constante, nunca vai dar exponencial de menos 2t. Apesar que na próxima exposição eu vou explicar como é que a gente mostra em geral que funções são linearmente independentes. Então, a solução geral da equação, o que é uma solução geral da equação? É uma solução que abrange todas as outras soluções. A solução da equação vai ser uma combinação linear dessas duas. Por quê? Porque como a dimensão do espaço é 2, basta as duas funções linearmente independentes para formar uma base. Então essas duas funções são base daquele espaço. Então qualquer outro vetor do espaço é combinação linear dos vetores da base. Então uma solução qualquer vai ser uma combinação linear desses dois. Vai ser uma constante C1 vezes E elevado a menos 3t mais uma constante C2 vezes E elevado a menos 2t. E essa aqui representa todas as soluções para essa equação diferencial. Eu vou parar por aqui, está ficando escuro. No próximo vídeo a gente continua.